E paz, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé e vamos consagrar ao Senhor esta noite, esta quinta-feira. Bom estarmos aqui mais uma vez. Este ambiente agradável, né? Muito agradável. A pibinha não é mais a mesma, né? O ambiente está muito agradável mesmo. E ainda mais como igreja, reunidos em nome de Jesus, como corpo de Cristo, para adorá-lo. Privilégio que nós temos, sermos cristãos. Privilégio enorme. Por isso nós estamos aqui reunidos. Não será em vão, não será em vão. Jamais o encontro do povo de Deus, jamais. Vamos orar? Te louvamos, ó Deus, te bendizemos, te engrandecemos, Senhor, porque Tu és santo, Tu és bom, Tu és maravilhoso demais para nós, e nós te rendemos graças de todo o nosso coração, com toda a sinceridade, ó Deus. E nesta hora nós nos reunimos como igreja do Senhor em obediência à Tua palavra, para te adorar, te bendizer, reencontrar o Teu povo, ó Deus, durante a semana, neste ritmo que temos de sociedade, os costumes ocidentais, mas pausamos as atividades e talvez até o corre-corre do dia a dia para estarmos aqui juntos, prestando culto ao Senhor, porque é bíblico, porque é assim que o Senhor orquestrou, mediante a Tua palavra, dando as diretrizes, ó Deus, para o Teu povo, e porque o Senhor é digno, e nós somos Teus servos. Bendito seja o Teu nome, Senhor, para sempre. Volta, Senhor, os Teus olhos para este lugar nesta hora, os Teus ouvidos se inclinam, ó Deus, para ouvir as nossas orações, petições, e também o nosso ato de adoração. Fala conosco pela Tua graça, pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Usa, Senhor, o Teu servo, o pastor Paulo Sérgio, que trará a ministração, ó Deus, nesta noite. E nos abençoa, Senhor, nos abençoa ricamente neste encontro. Sejamos nós edificados pelo Teu Espírito, abastecidos, renovados, para prosseguirmos na fidelidade do Senhor, no dia a dia, ó Deus, enfrentando as provas, as tentações, mas para a glória do Teu nome, ó Deus, exaltando o Teu nome para sempre. Oramos, consagrando ao Senhor esta noite, pedindo estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. E nós vamos ler o texto de 2 Reis, capítulo 20. Versículos de 1 a 6. Puder dar um pouco mais de retorno, Isaac, eu estou sentindo que eu estou forçando um pouco para falar, se bem que eu não trouxe meu aparelho auditivo, né? Talvez seja, a falha esteja aqui, mas vamos lá. 2 Reis 20, versículo 1 até o versículo 6, deixa eu confirmar aqui se é o 6, é o 6. Eu lerei os versos ímpares, a igreja lerá os pares. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor.
Amém. Graças a Deus pela sua palavra. E o Senhor nosso Deus, Ele está ciente de todas as coisas. Ao mesmo tempo que Ele contemplava o povo de Deus, as provas que estava enfrentando, Ele também observava as lágrimas descendo possivelmente ali num travesseiro. Talvez hoje você possa não estar chorando, e talvez o choro de Ezequias, um choro amargo, né? Ele chorava amargamente. Talvez não seja a sua realidade hoje. Mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a nossa realidade, tanto a nossa alegria, quanto a nossa tristeza, as nossas provas, o Senhor conhece. Ezequias, quando ele vira para a parede, ele ora ao Senhor. Às vezes nós não oramos e queremos ouvir a resposta, né? Não vou pregar aqui, o pastor Paulo que vai pregar, e ele vai pregar sobre oração, é o tema, mas é uma reflexão introdutória sobre o tema geral deste culto, da importância que temos, sim, de orar. Sermos persistentes e lembrando que o Senhor conhece as nossas petições. Ele conhece. Amém? Muito bem, vamos adorar ao Senhor com cânticos, pois Ele é digno. Ele é o Criador dos acordes, das notas, e vamos adorá-lo. Fiquemos de pé, irmãos, neste momento. Vamos clamar ao Senhor em adoração, neste primeiro momento de cânticos, louvor ao Senhor. Essa é a hora que todos os dias da nossa vida, todos os momentos, possamos estar certos de que não existe tempo certo. Agora é a hora de louvar a Deus. Amém? Vamos louvar todos juntos. Adoremos ao Senhor com palmas. Esta é a hora da adoração.
de Deus enche as nossas vidas, enche a nossa casa, enche o nosso lar, nossa família, nosso trabalho, aonde quer que formos. Que o Espírito Santo de Deus seja conosco, nos encher e que possamos transbordar ao próximo. Amém? Continuemos cantando com palmas. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Cantemos juntos as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar. Aleluia. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Oh, aleluia. Doce nome é o nome de Jesus. É um nome doce, santo, puro, ao mesmo tempo poderoso, furioso, grandioso. Fechemos agora os nossos olhos. Veja que tão precioso é estarmos na presença de Deus. Louvamos Jesus. Nós te louvamos, Senhor Deus. Nós te louvamos, Jesus. Agradecemos o teu nome nesta noite. Tua voz de sentir teu. Cante bem baixinho, como se você estivesse sussurrando. Isso, bem baixinho. Agora cante de todo o seu coração. Sussurre para o Senhor Jesus.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, Oh Deus. só de pronunciar o teu Isso, nome. isso, isso. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Agora bem forte. Pois de paz tu inundas meu ser, ó Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração, Jesus. Só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Mais uma vez, só de ouvir a tua voz. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, Os meus medos, se vão. minha dor, Meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração, Jesus, oh Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, 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 que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração, Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, oh aleluia. é capaz de dar ao homem salvação. Este é um cântico tão verdadeiro, não é? Aleluia. Os irmãos podem sentar. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos ter o nosso momento de oração e neste momento você pode ajuntar aí 2 ou 3 pessoas, compartilhar o motivo de oração e orar, tá? É um momento que você pode inclusive sair do seu lugar se preferir, não tem problema. E aí nós vamos então orar e eu encerrarei este momento dando uma palavra de oração. E aí então nós daremos sequência ao culto. Então vamos orar. Dividido em grupos aí de 2, de 3 pessoas, até 4 pessoas, para compartilhar os motivos de orar. Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Buscamos, Senhor, a tua presença como igreja, Pai, nesta hora, apresentando ao Senhor as nossas petições, as nossas necessidades, as enfermidades, Senhor, os sentimentos, ó Pai, as angústias, as dificuldades, as provas, e
como é bom, ó Deus, saber que nós podemos compartilhar com o teu povo e crendo também que o Senhor ouve as nossas petições. E assim como nós lemos, quando Ezequias buscou a tua face, chorando amargamente, o Senhor ouviu o seu clamor. Neste momento, ó Deus, nós apresentamos ao Senhor os nossos pedidos, na certeza de que o Senhor também ouviu as nossas petições, as nossas necessidades, e nós podemos descansar no Senhor, porque assim nos instrui a tua palavra. O Senhor deseja responder às nossas orações segundo os teus propósitos. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continuemos adorando ao Senhor e depois teremos a palavra bíblica com o pastor Paulo Sérgio. Meus irmãos, uma informação rápida que passou, tá? Se você deseja compartilhar o motivo de oração, você pode vir aqui, pegar a fichinha, preencher, colocar aqui que nós vamos orar por esses motivos que estão sendo depositados aqui, e também eles serão arquivados para no final do ano nós então lermos e apresentarmos e termos aqui uma noite de testemunhos. E você tem a liberdade de fazer isso. Pode ser no encerramento do culto, não tem problema, aqui tem caneta também. Quando nos cercar o mal, ao rugir o temporal, é Jesus, é confiar, nunca poderá falhar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando a dor ou a aflição vem turbar o coração, é preciso confiar, em Jesus tudo entregar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando o fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, é somente em Jesus o segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus.
Vem, alma cansada, tomada de dor, entrega aos cuidados na mão do Senhor. A Cristo confia teu grande pesar, pois Ele descanso tu podes achar. As mágoas, desgostos, revela ao Senhor. Não, ó, não receis, vi tudo lhe expor. Do mal que te oprime, e podes curar. Jesus tem desejo de te confortar. Se tu já provaste a consolação, vai, leva a mensagem de paz e perdão. As almas aflitas, opressas de dor, vai, traze os contritos aos pés do Senhor. Meu Senhor de tudo sabe, certamente sim. Com cuidados incansáveis me protege a mim. Tudo quanto Deus permite pra meu bem será. E no dia mais penoso, forças Deus dará. Sei que Deus o meu futuro tem na sua mão. Seus desvelos compassivos incessantes são. Ainda que eu mais tarde encontre provações e dor, por detrás das negras nuvens brilhas teu amor. Gosto de contar-lhe quando me sucede aqui. Sou teu filho e que seja sempre junto a si, para que seus bons cuidados possa aqui gozar, dando graças por aquilo que me poderá dar. Oh, sim, confiadamente quero prosseguir, sem receios, nem cuidados quanto ao meu porvir.
passar para o pregador. O pregador estava ali, pastor Flávio. E era? Bom. Graça e paz, irmãos. Olha, dos 3 hinos, foram 3 que nós cantamos. Vocês tiraram os últimos 2 do fundo do baú mesmo. Porque olha que eu conheço o hino do cantor cristão, quase todo. Mas esses 2 últimos, eu confesso que parece que eu cantei pela primeira vez. E olha que eu conheço muitos hinos do cantor. Nós, irmãos, vamos à palavra nessa noite, não é? E vamos tratar do tema de oração. Falamos quinta passada sobre a oração eficaz. E nessa noite, sobre o tema de oração, a gente encerra essas 2 pregações sobre esse tema. Depois ouviremos outros, não é? Pastores, a gente vai dar uma parada, um intervalo, não é? Pelo menos de 1 ou 2 quintas sem eu pregar. E vamos ouvir os pastores de casa e, quem sabe, até quiçá, alguns irmãos também que têm a palavra. Não é sempre bom ouvir diáconos que pregam, não é? Irmãos que têm palavra. Aqui nós não temos. Eu, geralmente, obviamente, não é? Como pastor titular, preciso estar muito mais em evidência, mas me sinto também, sou de fato abençoado quando outros pregam, não é? Então, abra a sua Bíblia junto comigo em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Esse texto tão conhecido. Nós vamos, então, trabalhar com o tema nada de ansiedade, tudo em oração. Nada de ansiedade, tudo em oração. Filipenses 4, 6 e 7. Eu lerei a atualizada, a revista atualizada, a ARA, de Almeida. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar um pouco mais. Senhor Deus, aqui lida a tua palavra, te pedimos, ó Deus, que a tua graça seja sobre mim e sobre os teus servos. Eu que tenho uma missão agora, Senhor, de transmiti-la, e os teus servos que terão agora a oportunidade de ouvir. E todos nós, Senhor, sejamos cumpridores da palavra. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Quero só reiterar, a título de contexto, a carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele estava preso, né? E ele escreve essa carta à igreja de Filipos para agradecer uma oferta que a igreja fez e enviou para ele. A igreja em Filipos mobilizou-se e levantou essa oferta e enviou para o apóstolo Paulo. Então ele agradece. Um dos motivos da carta é agradecer. E também agradecer porque esta igreja enviou Epafrodito para estar com ele na prisão, visitá-lo, né, na prisão. Então, em linhas gerais, a carta aos Filipenses foi motivada por esses 2 aspectos, mas ela trata, irmãos, de outros temas, dentre eles a oração. E nós lemos aqui. Se temos algo a frisar, além disso, da carta aos Filipenses, é que é uma carta essencialmente cristocêntrica, ou seja, o apóstolo Paulo, ele foca nessa carta a essência de Cristo Jesus. Então, ele, lá do capítulo 1 até o último capítulo,
ele foca em Cristo, como é natural das cartas paulinas, mas nessa ele deixa isso muito claro em relação a Jesus Cristo. E existem 3 palavras-chave nestes versículos que lemos, esses 2 versículos, tão conhecidos. A primeira, naturalmente, é ansiedade, a segunda é oração e a terceira é paz. São 3 palavras-chave. Quem já cursou a academia, como chamamos, um curso universitário, um curso de graduação, alguns professores pedem o chamado fichamento. E no fichamento eu lembro de que era necessário nós destacarmos palavras-chave daquele texto. Era um desafio, porque você tinha que ler mesmo o texto todo, para você destacar ali as palavras, porque o professor já conhecia de cor, parece que salteado. Então, as palavras-chave nesse texto aqui são essas: ansiedade, oração e paz. São 3 palavras que o apóstolo Paulo destaca. E o primeiro ponto a ser destacado, voltado para a ansiedade, e nós aproveitamos o versículo, quando ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, nada de ansiedade. Tá certo? É o primeiro ponto a ser destacado aqui para nós, como foi para os ouvintes do apóstolo Paulo, lá a igreja em Filipos, para nós também. Nada de ansiedade. E o versículo 6 é muito claro quando diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, por nada, não é? E a palavra ansiedade, eu vou ser um pouco mais econômico na explanação, porque o pastor Flávio, há umas quintas atrás, não é? Atrasado, então, há 15 dias atrás, tratou, inclusive com dados, em relação à ansiedade. Então, o meu foco, não apenas por isso, mas não é porque seria mesmo na oração. Mas a ansiedade, nós sabemos que ela traz a ideia de estar sufocado. Por isso que não é em vão que tem esse radical ânsia, um sufocamento, chega até a ter os estudiosos da língua, a estrangulamento. Então, é a ideia de alguém que está sem oxigênio. É como cortar o oxigênio da pessoa e tirar dela a possibilidade de respirar. Então, é alguém ansioso, na percepção da palavra, é alguém que está sem conseguir respirar, com sufocamento, com uma ansiedade tal que provoca essas sensações. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de ansiedade. É claro que existem outras doenças, mas a ansiedade é detectada. Hoje, inclusive, não são poucas as pessoas, antes já existia e depois de um período de pós-pandemia, sendo afetadas pela chamada crise de ansiedade. Não são poucas, as pessoas que, elas, de uma hora para outra, ficam com aquela sensação como se o coração fosse explodir e não tem uma explicação no momento. Então, é fruto esse tempo, dessa era que nós estamos passando. E a ansiedade, ela atinge adultos, crianças, atinge gente de diversas condições econômicas, financeiras, diversos países, porque se pensa alguém que os países mais abastados, tido como, é uma classificação lá tradicional, não se faz mais hoje, mas chamados países desenvolvidos, ninguém tinha ansiedade porque se tem uma condição financeira boa, é engano. Porque em países que justamente têm uma condição financeira boa, nós temos índices de ansiedade e até, lamentavelmente, de suicídio, índices altos em relação a isso. Então, a ansiedade, irmãos, é esse bicho-papão. E os estudiosos
trabalham com a ansiedade com 2 tipos. É claro que, se você for ler, existe de 4 a 7 tipos, segundo a psicologia. Mas Gary Collis, que é lido pela a pastorada toda, por nós pastores, é um livro de cabeceira, aconselhamento cristão, não é? Um livro da grossura assim da Bíblia, mas que ele trabalha e depois fez uma revisão. Ele diz que a ansiedade que é natural. Ela é uma ansiedade natural, é uma preocupação natural. Ela está dentro de um nível que é aceitável. E nós somos humanos. Mas existe também uma ansiedade que é excessiva. Ela está além do limite da naturalidade, daquilo que é humano. E é bom saber disso, porque o apóstolo Paulo, ele exercendo o final, o ofício do seu pastorado, ele experimentou uma preocupação boa, correta. Uma preocupação em relação às igrejas, ou à igreja que ele tinha organizado. Veja os irmãos em 2 Coríntios 11, 28, ele diz lá, escrevendo essa carta, ele informou aos coríntios que, além das outras dificuldades que enfrentara, lhe pesava diariamente o quê? A preocupação com todas as igrejas. Então, o apóstolo Paulo estava preocupado com todas as igrejas. Agora, qual era a preocupação do apóstolo Paulo? A preocupação era do cuidado, era a preocupação zelo. É a preocupação que a mãe ou o pai só dorme quando o filho chega da universidade ou do curso, não é? É a preocupação daquela viagem que o filho já é casado, já deu 2 netos, 3 netos, mas quando diz, mãe, vou viajar, não é? Aí a mãe fica ali, fica preocupada naturalmente, não é? Com aquele homenzarrão, mas é mãe, não é? Então o coração de mãe fica. Então são preocupações naturais e existem preocupações excessivas, não é? Não se trata aqui, irmãos, esse versículo 1, de um conselho, tá certo? Porque uma das coisas que a Bíblia não se preocupa, e nós precisamos ler sempre, não é a Bíblia dando apenas um conselho, mas é dando ordens. Aqui há um imperativo. Note os irmãos, a forma verbal que foi colocada, não andeis o quê? Ansiosos. Então está numa forma imperativa, não é? Ela não está dando aqui um conselho. Ela não está aqui trabalhando naquilo que você deve fazer ou não, se você quiser, não. É uma ordem. E essa ideia de não andar ansioso é importante para que a gente tenha de que esse andar aí traz justamente a ideia de uma vida ansiosa. Não estejais inquietos, em outras versões tem, não é? Tem gente que está muito quieta, não é? Os corações inquietos, não é? Hoje, a inquietação, às vezes a pessoa está parada, mas lá dentro está um turbilhão. Quem sabe tem gente assim, não é? E eu confesso aos irmãos que em alguns momentos eu passo isso também. A gente está ali parado, mas a mente não para. Lá dentro há uma série de implicações que a gente fica pensando, a nossa mente divaga. Então, essa ideia de não andar, essa ordem, não é? De não andar ansioso, é ter a postura de quietude. Não fiquem preocupados excessivamente, não é? Não tenho excessivamente, mas eu já coloquei aqui para os irmãos os 2 pontos de uma coisa e outra. Não vivam preocupados com coisa alguma, excessivamente. Então, essa a mensagem que o apóstolo Paulo coloca nesse versículo 1, desse versículo 6 que lemos, não é? Em relação à ansiedade. Então, nada de ansiedade, nada. Agora, tudo em oração. Tudo em oração. Irmãos, oração não é tudo. Essa é uma frase minha, viu? Uma das poucas frases que eu estou criando. Procurei ainda na internet, botei pelo menos para o Google e não tem nenhuma. Então, eu vou patenteá-la antes que alguém pegue. Oração não é tudo, mas tudo devemos levar a Deus em oração. Oração não é tudo, mas tudo devemos levar a Deus em oração. Por que é importante
quando pensei e trouxe o subtema de tudo em oração. Não é tudo é oração. Tudo é oração? Não. Tudo em oração. Porque nós precisamos entender que oração não é tudo. Quem é tudo na nossa ideia de plenitude? É Deus. Ele é que é o pleno potenciário. E cuidado nós para não fazermos a leitura, não é, do panteísmo que diz que tudo é Deus. O copo é Deus, não é? A árvore é Deus, qualquer qualquer objeto da natureza, ser da natureza é Deus. Então, por isso que hoje nós vemos movimentos, né, que a gente olha de cá meio estranhos, mas eles endeusam, né, a natureza. São termos, né, que têm surgido aí baseados em ideologia. Então, na realidade, a oração não é tudo. Esse sentido aqui também é para que saibamos de que a oração ela tem o seu poder, mas ela não tem o seu poder pleno potenciário por ela mesma. Ela tem o poder pleno potenciário de Deus, que utiliza-se da fonte, do recurso da oração como resposta para chegar até nós. Então, não é a oração que é toda poderosa, é o nosso Deus que ouve a oração que é todo poderoso. Entendido isso, irmãos? Para que a gente não fique dizendo, olha, a oração vai resolver tudo. A oração aqui, eu estou doente, vou orar e vou ser curado. Eu estou aqui com dificuldades financeiras, com a minha oração vai resolver tudo. Como se fosse uma varinha, né? E nós não cremos em varinha de condão, né? Isso é lá nos mitos infantis, né? Dentro do pensamento infantil, das narrativas infantis. Então, não acontece assim. Agora, ela tem o poder. E nós devemos levar tudo em oração. Petições, irmãos, que o apóstolo Paulo coloca aqui, o versículo 6, inclusive, ele diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Não é? Aqui ele enfatiza, irmãos, o apóstolo, a natureza específica dos nossos pedidos ao Senhor. Não é? A natureza específica. E aí a gente retorna à quinta-feira passada. Dos pontos da oração eficaz de Ana foi a especificidade. Ela não chegou diante de Deus cheia de arrudeios, não. Ela chegou e disse, Senhor, eu quero um filho, e ainda especificou, o gênero. Eu quero um filho, eu preciso de um filho. Então, aqui o apóstolo Paulo, com petições, pedidos, em outra versão, ele traz essa natureza específica. E no aspecto de que sejam conhecidos diante de Deus, não é porque Deus não conhece as nossas petições, não, ou as nossas necessidades. Engano alguém que pensa que Deus não conhece. Ele é onisciente. Ele conhece, mesmo que a gente não expresse. Aí alguém perguntou, e por que orar, ou para que orar, se Deus já sabe tudo? Qual é a utilidade da oração? Não é? A utilidade da oração, irmãos, está justamente porque Deus disse que era para pedir. Através de Cristo Jesus, isso é muito claro. Pedir. Então é para pedir. Pedimos também como um exercício de fé. Tá certo? Não para lembrar Deus, não para falar a Deus as coisas, não para dizer a Deus a sua situação, porque Ele já lhe conhece muito mais do que você se conhece. Então, oração aqui não é porque Deus não as conhece. O termo aqui, sejam conhecidas diante de Deus, a ideia do termo grego significa diretamente diante dEle. Em outra expressão, cara a cara com Ele. Não é? Cara a cara. Então, fazer conhecida diante de Deus é você estar diante de Deus, face a face com Ele. Irmãos, é muito profundo. Porque a gente olha na história de Israel, quem é que falava com Deus face a face? Era Moisés, que eu lembro, né? Lá no Sinai ele subia e o rosto dele, quando descia, depois daqueles momentos, né? Com Deus, recebendo
instruções, o rosto dele brilhava. E os israelitas ficavam com muito medo daquele negócio. Eles diziam, que homem é esse que sobe e desce com o rosto pegando fogo, brilhando, não é? Então, essa é a ideia de fazer conhecidas as nossas petições diante de Deus, ou seja, sentar com o Senhor. Eu estou aqui trazendo muito para o âmbito humano, mas é esse o sentido, estar cara a cara com Ele. Não é? E, irmãos, o versículo 6 diz que isso deve ser feito pela oração, essas petições, não é? Pela oração e pela súplica. Com quê? Com ações de graças. Vamos agora nos deter a isso aí. Não é? Porque petições nós já vimos, petições na realidade está relacionada a pedidos específicos diante de Deus. Nós já sabemos aqui que fazer conhecida diante dele que não é porque Deus não conhece, Ele conhece, mas a ideia de estar face a face com Ele. E oração e súplica com ações de graças. Nós sabemos que, dentre os princípios batistas, nós temos um que é o sacerdócio universal dos crentes. Não é? Ou seja, nós, eu e você, nós não precisamos de mediador, como na antiga aliança. O que ocorria na antiga aliança? A pessoa trazia a sua oferta, entregava ao sacerdote, e o sacerdote oferecia. Não é? Hoje não. Hoje nós já sabemos que o véu já foi rompido, de alto a baixo, não há nenhuma separação. Eu não necessito de sacerdote. Eu estou pastor aqui, mas a minha oração, ela, como a sua oração, ela chega livremente a Deus. E o nosso único mediador, quem é? É Cristo Jesus. Então, o sacerdócio, o princípio do sacerdócio universal dos crentes, nos tira esse foco que é colocado, muitas vezes, no que nós ouvimos aí. Só olha, é a oração poderosa de fulano de tal, do pastor tal, do bispo tal, do apóstolo tal. Irmãos, a oração de um servo de Deus não é medida pelo seu título. Não é, por mais que líderes sejam importantes, e são, mas nós sabemos que essa oração e súplica com ações de graças, num primeiro ponto aí, isso não significa que seja colocado por mediadores. E nós sabemos que a oração, irmãos, é bom que se entenda isso, é muito mais para o nosso bem do que para Deus. Porque pergunto sinceramente, irmãos, em que Deus é beneficiado na oração? Ele precisa que nós oremos? Não. Porque nós já sabemos que Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Os propósitos dele serão cumpridos. Mas por que nós oramos? Oramos muito mais para nós mesmos. Como exercício de fé, como confiança, como até, quem sabe, um desabafo, muitas vezes, acontece nos Salmos. O salmista rasgando o coração diante de Deus, como a Ana fez também. Eu estou aqui falando das minhas tribulações, ela disse ao sacerdote, não é, a Eli? Eu estou aqui derramando a minha alma diante de Deus. Então, isso nos mostra, irmãos, que oração desse aspecto aí, com súplica, tá bom? Grafe bem aí, porque a oração é no sentido geral, e a súplica ela tem um sentido específico, que eu costumo chamar de, a súplica geralmente deve ocorrer quando há uma extrema necessidade. Uma extrema necessidade. É algo que você está profundamente necessitado, aflito. E nós sabemos que essa súplica, então, enfatiza o sentido de uma extrema necessidade. E eu digo aos irmãos, quem está ansioso excessivamente, não está diante de uma extrema necessidade? Tá? Quem está aflito, profundamente aflito, não está diante de uma extrema necessidade? Então, nossas súplicas devem ser também concordantes, não é, com a vontade e propósito de Deus. Ou seja, nós devemos fazer súplicas, sim, conquanto que as nossas súplicas estejam coadunantes, né, coerentes, alinhadas
com o que nós chamamos de vontade de Deus. E é bom que se entenda aí vontade de Deus. Vontade de Deus é o que Deus disse que eu posso pedir. E eu relembro aos irmãos, porque creio que já disse em outro momento, que o que é que está fora do alcance da oração? O que é que está fora do alcance? O que é que nós não devemos orar? Aquilo que está fora da vontade de Deus. Porque o que está fora da vontade de Deus não adianta eu orar. Porque eu não serei ouvido. Quem sabe até serei repreendido, né? Mas o que está dentro da vontade de Deus, coadunando com a vontade de Deus, eu vou ser ouvido sim. Eu vou ser atendido. E muitas vezes não vou ser atendido como eu penso que será o melhor para mim. Então, irmãos, essa questão de oração e súplica nos traz muito esse entendimento de suplicar. É como se fosse, como eu li um escritor há um tempo atrás, é como se fosse um grito, um clamor. Alguém que grita, necessariamente não grita audivelmente, mas ela grita lá dentro. É um grito, é um pedido de socorro lá dentro. Então, é esse o sentido de súplica. Nós precisamos fazer orações com súplicas. Eu lembro lá do Salmo, quando os filhos, os músicos, né? Os filhos de Asaf, junto também com Davi, eles permearam os salmos de pedidos. E um deles é: restaura a nossa sorte. Restaura no Senhor, não é? Como as correntes do Negueb. Isso é uma súplica. Isso é um clamor, não é? E nós vamos perceber, então, o que é que significa ações de graças. Então, suplicar, orar, já com ações de graça. É preciso destacar, irmãos, rapidamente, de que ações de graça refletem-se em 3 aspectos, tá certo? Básicos. Ações de graças aqui. Primeiro, relembrar a providência de Deus no passado. Deus foi providente no passado. Então, quando eu oro agradecendo, eu estou voltando ao meu coração e à minha mente dizendo: olha, você já foi abençoado lá atrás. Volte o seu olhar para trás. Então, Deus foi providente lá atrás. Você se lembra? Lembra-se lá do que ocorreu e que você não teria condição de alcançar, que você clamou e que Deus lhe ouviu e lhe concedeu e fez providência na sua vida. Então, a ação de graça nos remonta ao passado. Mas a ação de graças também reflete submissão à soberania de Deus no hoje, no presente. Nós, quando agradecemos, Senhor, nós entendemos aqui que a sua soberania é tão maravilhosa que agora, para nós, no presente, nesse momento, ela está sendo aqui efetuada em nossas vidas e nós agradecemos por isso. Então, é uma submissão ao senhorio de Cristo no presente. E também ações de graças porque nós confiamos na suficiência dele, na provisão dele para o futuro. O passado, o presente e o futuro. E o versículo 7, então, e último, né? Ele diz: e a paz de Deus, vamos ler juntos, eu acredito que eu botei aí, juntos, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, é-nos prometida a paz incomparável de Deus quando nós oramos. Está tudo ligado. Oração e súplica com ações de graças. Tem um versículo aí porque se colocou e nos ajuda, tá certo? Mas no manuscrito não tinha versículos 6, 7. Era uma continuidade. E a paz de Deus, e esse aí os professores de português sabem muito bem, não é? Que está ligando uma frase à outra. Esse aditivo, esse e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Então, é-nos prometida essa paz. Não se trata aqui de uma paz à custa de técnicas, né, de métodos para alívio da ansiedade. Isso cabe à psicologia. Um profissional de psicologia, um psicólogo,
ele tem técnicas, não é, que ajudam as pessoas a poderem trazer alívio em momento de ansiedade. Isso é ciência. E nós não desprezamos, não. Nós aceitamos e entendemos a importância, porque não há um conflito entre fé e ciência enquanto psicologia. Só que essa paz aqui, ela não é gerada pelos métodos. Os métodos de você poder relaxar, e muito menos transcendentais. A meditação transcendental hoje, alguém falando há tempo atrás, dentro do material de escola do filho, foi pedido um colchonete. E ela pensou que esse colchonete seria para algum momento de descanso, né? No recreio, não sei. E foi indagar. É bom a gente sempre questionar. Não há problema nenhum em questionar algumas coisas que a gente não está entendendo direito. E foi saber da escola. A escola, irmãos, ela adota um segmento, né, que é muito mais do que a teoria educacional, porque também nós sabemos que toda teoria ela tem um embasamento numa ideologia. E aquele colchonete ali era para a meditação transcendental dos alunos. Chegaram em determinado estágio, né, chamado estágio alfa, onde eles ali, através dessa meditação, que era levado para se ter uma educação, no entendimento deles, mais eficaz, só que nós não somos ingênuos e sabemos que a meditação transcendental, como ela é dita hoje, ela pode trazer benefícios, mas ela também tem uma ideologia. Então, o que é que eu estou colocando aqui para os irmãos? Que essa paz, ela não é essa paz aqui, colocada pelos métodos, pelas técnicas, é algo que vem de Deus. Ela provém de Deus, e a paz que excede todo o entendimento, ela provém de Deus. E não provém dessas técnicas, e nem de um momento que nós estamos passando. Porque há um cântico, inclusive, antigo, né, que nós entoamos lá, nossa geração de juventude, adolescentes, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Não é porque tudo vai bem. Porque se a sua paz e a minha paz está baseada nas circunstâncias, triste da nossa paz. Que paz tão efêmera, porque se nós formos colocar numa balança, nós, irmãos, parece que quase todos os dias nós temos alguma dificuldade. É natural. Então, João 14, 27, Jesus escrevendo, você pode ler comigo agora? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então, essa paz que Jesus dá, provém dele, não é como a paz do mundo. Então, chegamos ao entendimento também de que o mundo, o sistema do mundo, pode trazer alguma paz. Agora, é uma paz efêmera, é uma paz passageira, é a paz de um momento, não é? É a paz daquela situação e depois passa e se instaura novamente o peso, né, de uma vida sem paz. Esta paz que Jesus prometeu não é, então, como o mundo. Essa paz é um dom de Deus, uma dádiva de Deus, que não depende do momento, das circunstâncias, e muito menos, como falamos, aplicado por meios humanos, mas ela é real. A paz que Deus dá, essa paz que excede todo entendimento, ela é real, ela existe. Não é? Os crentes, nós, irmãos, experimentamos essa paz em nós. Não é? Nós entendemos disso. E se tem alguém que ainda não experimentou essa paz, não sabe o que é essa paz, precisa saber. Porque é através da dádiva de Cristo Jesus. Quando oramos, nós temos paz. Então, irmãos, quando nós suplicamos, oramos, fazemos petições ao Senhor, nós temos paz e não inquietude. E quando oramos, nós descansamos naquele a quem colocamos as nossas súplicas, as nossas petições.
Se oramos e ficamos com o coração inquieto e sem paz, tem algo errado. Porque quem sabe até a gente fez uma oração errada. Errada. Conteúdo errado. Nós pedimos algo e o Espírito Santo está dizendo, olha, isso aí que você está colocando não vai atender. Você quer isso para quê? Por que você está pedindo isso? Não é? E nós nos sentimos paz. Quando estamos diante de decisões na nossa vida, nós ficamos com uma inquietude se tomamos uma decisão errada. E quem sabe não colocamos diante de Deus para fazer. Pode ser algo da nossa vida, né? Uma venda que fazemos, uma compra que fazemos, uma viagem até que vamos fazer. Ficamos com o coração inquieto. Uma decisão que tomamos em família. Então, aqui, irmãos, tal como a sentinela, esta paz guarda os nossos corações e mentes. A paz guarda. A paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações. Coração que é a essência do ser. Não apenas de emoções, mas do ser. E as nossas mentes em relação ao quê? A pensamentos. Sentimentos, você pode até dizer assim, que são do coração, e pensamentos da mente. Mente e coração. São dois locais onde as lutas, as maiores batalhas que travamos acontecem. Nossa mente e em nosso coração, e não esse coração aqui de carne, mas o coração decisão. E aí, irmão, nós chegamos a algumas considerações finais dentro desse tema, dessa explanação bíblica. Nada de ansiedade, tudo em oração. Colocando primeiro que estar ansioso é o problema que nos é dito para jogar fora, para abandonar. Nada de ansiedade. Então, estar ansioso deve ser lançado fora. É um entulho. Segundo, a oração é a prática que devemos adotar. Prática. Às vezes nós temos até uma teoria muito boa sobre oração, uma teologia boa de oração. Nós sabemos a quem orar, como orar, né? Sabemos isso na teoria. Mas a prática da oração não ocorre. Eu vou dizer para os irmãos um negócio aqui, e vou dizer para incentivá-los, não é para que ninguém faça juízo de valor. Eu confesso, irmãos, que já houve tempo que eu orei mais. Houve tempo que eu dedicava mais, porque a questão é de prioridade. É de você dedicar tempo, porque vamos rapidamente, que não é o foco aqui da mensagem, mas como era a adoração do Antigo Testamento? Era a adoração prática. As pessoas vinham, construíam altares, né? Mas olhe que tinha todo um processo. Alguém queria dar a Davi, né, um terreno de graça. Disse, não, meu rei, pode fazer aí. Ele disse, não é assim não. Eu vou comprar, vai ter que ter um preço para eu dedicar aí. Porque o Senhor exige, não é, todo um processo, um cuidado às pedras, o colocar. Era todo um ritual, sim, podemos chamar. Então era algo muito prático. Era uma adoração prática. Chega no Novo Testamento, não é que essa coisa de meditação, porque isso lá no Antigo Testamento já existia também. Já ocorria. Mas no Novo Testamento nós já temos essa adoração firmada e essa oração firmada na meditação, no colocar diante de Deus, na quietude, de entrar no quarto, fechar a porta, não é? Nós já temos isso de forma muito mais intimista. Então, a oração é a prática que devemos adotar. E terceiro e último, a paz é o resultado prometido por Deus. Há uma promessa de Deus. Quando nós oramos, nós temos paz. Quando suplicamos, devemos ter paz. Por isso, bem diz o hino do cantor cristão, não é? Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um
irmão, ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó, que paz perdemos sempre. Ó, que dor no coração. Lembra? Coração em mente? Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então, irmãos, eu finalizo com a frase que eu disse que aqui é minha, né? Oração não é tudo, mas tudo devemos levar a Deus em oração. Amém, meus irmãos? Nós queremos orar e depois, ministra Malu, se pudermos entoar esse hino, me faz lembrar que é 154, 155. Deve ser 155, né? E o 154 é firme nas promessas, né? Então, vamos orar, irmãos. Nesse momento, nada de ansiedade, tudo em oração, ou seja, uma vida de oração que nós tenhamos. Uma vida de oração. Alguém estava conversando comigo hoje no gabinete e até tendo um entendimento equivocado do orar sem cessar. Eu digo, não, meu querido, deixa eu lhe explicar. Esse orar sem cessar aí, não é que você deve passar as 24 horas do dia, quem sabe só reservando 8 horas para dormir e orando o restante, não. Como a gente pensa, não. É uma vida de oração. Nós temos uma vida de oração. Tudo que fizermos seja permeado de oração. Não é? É desse sentido. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado nessa noite. Nós, ó Deus, entendemos que a oração é algo maravilhoso que o Senhor nos deu. É esse canal, essa ponte, para que possamos fazer uso em todo o tempo. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela mostra o norte para que possamos seguir. Dá-nos, ó Deus, a graça de cumprirmos e praticarmos o que nós ouvimos nessa noite. Que a nossa vida seja uma vida impregnada de oração. Seja um caminhar, um andar, não na ansiosidade, mas um andar na súplica, na oração, nas petições, com ações de graças, para que possamos experimentar também a paz que excede todo o entendimento e diz ao nosso coração para se aquietar nas promessas que o Senhor faz, porque o Senhor é poderoso para cumpri-las. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar então esse hino. Cheguem aqui, vamos louvar e depois estaremos dando contornos finais ao culto. Temos preparado um cântico. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade. Mas um pedido do nosso pastor é uma bênção, um privilégio para nós. Então vamos ficar em pé. Vamos entoar 155. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz devemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida a tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contreitos Jesus Cristo sempre atende em oração.
e nós desfalecemos. Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Pode sentar um momento, irmãos? Rápidos avisos aqui. Hoje é quinta-feira e domingo, pela graça de Deus, estaremos aqui. Final de semana tem as atividades, às vezes de ensaio, né? Normais, alguns coros. O coro masculino já voltou, outros vão aguardando aí um momento propício de retorno. Mas a voz de Sião também voltou já, não é? Então, domingo, pela graça de Deus, estaremos. Manhã aqui, com escola bíblica, culto escola bíblica, certo? Tem escola bíblica 8 horas, porque alguém disse, eu não sabia que tinha 8 horas. Tem, tá certo? Era alguém que estava nos visitando a igreja, para ele fica melhor vir 8 horas. Então venha, 8 horas tem EBD, né? Algumas classes reúnem e após o culto da manhã, né, temos as outras classes. E à noite também estaremos aqui cultuando. Quero aqui incentivar, irmãos, os irmãos a fazerem as inscrições para o retiro. Olha, se você pretende ir, faça logo, porque eu vou dizer que nós temos cerca de 90 vagas, tá certo, nos alojamentos. Então, depois que acabar essas 90 alojados lá, nós não queremos ouvir ninguém dizendo, mas e agora? O que a gente vai fazer? Nós não temos como, tá certo? Só se você levar uma barraca, montar a barraca, porque para a barraca nós temos espaço lá. E mesmo assim ainda temos os locais apropriados para colocá-las, tá certo? Mas vai ser muito bom, irmãos. Vai ser uma bênção. Estamos com a arte bonita, o pastor Flávio já fez aí para a gente. Vamos ter camisas, que você precisa dizer o nome, o tamanho para Messia, tá certo? Ver se acerta depois com Leide, ou para ver se ela faz, enfim. Vamos ter camisas e você pode ir lá usar, agora precisa dizer antes, tá bom? Não vai ser vendida lá no local, a Messia precisa antes de saber, né? Que tamanho e que cor também, porque nós vamos ter três, não é, Flávio? Acho que são 3 cores bonitas, né? De camisa com o tema do acampamento, a arte do acampamento, que é o caminho do discipulado. Vamos trabalhar sobre esse tema. Domingo já vou trazer uma prévia sobre trilhas do discipulado. Domingo pela manhã, trilhas do discipulado. E lá, não apenas, mas durante o ano que Deus está nos concedendo, vamos trabalhar sobre o discipulado. É claro que não vai ter só pregação sobre o discipulado, mas o nosso foco vai ser esse, tá certo? Irmãos, por último, às quintas-feiras agora, nós depois da bênção aqui, estamos tendo um momento que eu quero chamar de koinonia, de comunhão, ou qualquer outro termo que implique, né, abençoadamente esse momento. Porque, às vezes, a gente vai para um culto desse, abençoado, e é bom conversar um pouco com os irmãos, tá certo? Tratar alguma conversa, ou o fato mesmo só de degustar juntos. Isso é bênção. Então, hoje me parece que não será aqui no corredor, como foi quinta passada, será lá na quadra, tá bom? Então, vamos à quadra após a bênção, todos estão convidados para irem lá. Eu não sei o que é hoje, eu sei que quinta passada foi uma sopinha, né? Só para degustar, e hoje deve ser, não sei lá ainda o segredo. A gente vai saber agora, né? Mas não sei mesmo, né? Então, vamos ficar em pé. Esse intuito, irmãos, nós vamos fazer com que esse momento, que até de quinta passada e de hoje a igreja está custeando, mas nós mesmo vamos custear aqui, tá certo? Nós vamos começar a tirar aqui ofertas no culto,
e ainda vai sobrar para a igreja. Nós só vamos utilizar, não é, o que é necessário, que não demanda muito, mas é um momento importante. Esse era um sonho que eu tinha, irmãos, impressionante. 16 anos depois, como não dá para fazer com a igreja toda no domingo, eu sonhava fazer, porque em congregação eu tinha. No domingo à noite, domingo pelo menos não, mas domingo à noite terminava o culto, nós íamos para um espaço e tínhamos lá o chazinho, o cafezinho, biscoitinho, umas torradinhas, né? Então isso era o que eu sonhava, que está sendo realizado. E o intuito, pastor, comunhão, provocar em você, em vez de você ir para casa logo, entrar no seu carro ou pegar uma condução, você ir para lá um momento, tá bom? Com a bênção estamos encerrando o culto dessa noite, grato a todos quantos nos deram suporte desde lá da entrada, aos funcionários até aqui dentro, né? Que Deus nos conceda um restante de final de semana abençoador. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, o nosso Senhor e a comunhão do Espírito Santo sejam com o povo de Deus, hoje aqui reunido e para sempre. Amém.